Hoje é dia 23 de julho de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1638, 3 páginas, 42 logias e 7 máximas. O tema, mentalês, quer dizer, a linguagem mental, a língua íntima, a linguagem ou idioma de dentro da pessoa. A especialidade é a intraconscienciologia. Definição. Mentalês é a língua íntima, mental, ou a linguagem manipuladora da estrutura conceitual do micro-universo intraconsciencial em si, assentada nos dicionários cerebrais, pessoais, embora com predominância dos conteúdos das realidades sobre os nomes, palavras ou signos das coisas e interrelacionada com os sentidos somáticos. O cérebro assemelhado a computador neural. O mentalês assemelhado à linguagem de máquina universal cerebral. A programação genérica inata do cérebro. O alicerce cerebral de processamento das faculdades mentais. Os padrões universais de apreensão pessoal da realidade. As noções intuitivas, numerais, espaciais e linguísticas de organização perceptiva. A conversão de ideias em linguagem nativa. As funções da mente. A programação cerebral aperfeiçoada pelos sermões ressomados. O traslado de dados paracerebrais para o cérebro. Na reniciologia tem 15 itens e a gente ressalta. A administração da vida intelectual. Ato mental somático. Exercitação neuronial. Saturação intelectiva. E turno intelectual. Frase enfática. A autopesquisa da linguagem íntima se insere entre as primeiras providências para com si ilustra promover com dinamismo e eficácia a expansão teórica e prática da cosmovisão. Qual natureza de mentalês predomina em você? O materialista ou multidimensional? Por qual razão lógica? Agora aqui nós temos umas perguntas. Poderia fazer uma análise da síndrome de Tourette? Seria um distúrbio unicamente neurológico? Mas e os tiques verbais obscenos? Não, olha, o problema aí da síndrome de Tourette é bom você examinar o seguinte: a maioria dos processos psiquiátricos das pessoas, e que a psiquiatria estuda com base no corpo, e que tem sua razão de ser, e tem muita coisa que a raiz realmente é somática e orgânica, a maioria desses casos, com o passar do tempo, eles podem ficar mistos, porque vem o heteroassédio e toma conta da pessoa. Porque uma pessoa desgovernada da cabeça é mais fácil de ser dominada pelas consciências. Às vezes é um pouco difícil ser dominada, por exemplo, pelo guarda, pelo enfermeiro. Eles têm que aplicar uma injeção, que é o sossega-leão na pessoa, para ela ficar calma. Mas extrafisicamente, às vezes, é mais fácil pegar. Por quê? Porque uma pessoa que está com desequilíbrio mental, ela está mais próxima da paratosfera. Tem lógica? Estando mais próxima da paratosfera, é mais fácil de ser manipulada. Como posso conectar-me ao exercício que tem sido feito durante as tertúlias de modo otimizado, a fim de experimentar a mega euforização? Somente pensar em tentar ligar-me ao processo e procurar perceber as sensações? Poderia dar algumas dicas ou mesmo uma técnica? Não, o problema, ontem mesmo eu andei falando disso aí. O processo é o seguinte: você quer entrar dentro do campo instalado da mega euforização? Procura trabalhar antes da mega euforização e da tertúlia. Na quinta-feira de manhã, você já levanta com essa ideia. Começa a pensar mais ou menos, mentaliza esse lugar aqui. Quanto mais você fixar isso aí, mais facilidade de rapport você vai ter com o campo. Vocês sabem que a CP2 foi feito para a pessoa aprender a ter rapport e afinidade
Então, também foi percebedor. Foi feito para isso. Visando o quê? Visando a diversidade. Tanto que a graça começou a falar, eu mesmo deixava para ela lá fazer uma força danada, para fazer uma sessão só sobre diversidade, lembra? Ainda tem, né? Se tirar isso, eu vou aparecer lá com o chicote na mão. Pois é, então, o problema todo aí que nós temos que entender é isso. A mega euforização, quanto mais você se predispor ao processo para fazer afinidade, o rapport, para se sintonizar com a energia básica aqui do campo, mais você vai sentir os efeitos. Porque o processo é que sai daqui de acordo com a simpatia, a empatia, a afinidade. Enfim, tem que estar assim com o campo. Quanto mais chegar, melhor. Pensa nisso que caminha por aí. Isso não tem milagre, não. A pessoa depende dela. Agora, tem que ter boa intenção nisso. Se tiver má intenção, só um bloqueio de energia negativa de acelerador vai... Bota isso na hora, trava tudo. Foi me dito por um médium que eu estou bloqueado também, que tenho capacidade de ajudar quase. Não percebo isso. O senhor parece ajudar, pode me ajudar ou esclarecer. O caso é o seguinte, essa pessoa. O problema todo é o seguinte, seria bom é você estudar estado vibracional, tudo que diz respeito a isso. E talvez também manual, sabe, da TENEPS. Essas coisas. Agora, eu não sei se aonde você vive aí, você já entrou em contato com isso. Aí tem os dados da IAC de Portugal. Seria bom falar para ele. Ele é da cidade de Póvoa de Varzim, lá em Portugal. Agora, ele é mais velho do que eu. É uma pessoa séria. Não tem telefone. De modo, ó, companheiro, presta atenção, entre em contato com a turma da IAC, aí mesmo em Portugal. Do site, né? Olha, o ideal é você entrar no site da IAC, é www.iacworld.org. E lá você encontra, porque aqui a gente não tem os telefones de lá, mas no site ele deve encontrar. E o senhor acha que a bebida ayahuasca utilizada por União Vegetal e outras entidades consideradas enteógeno pelas mesmas, ela ajuda nos processos de evolução da consciência. A ayahuasca é um tóxico igual aos outros e violento. Tem feito muito mal, principalmente para as crianças. O povo ingere, coloca tudo bebendo nessa beberagem lá do processo lá daquele cipó. E os processos, então, isso ataca, divido, é subopolamento, ataca o fígado das crianças. Uma criança está em evolução, aqui perturba a cabeça do filho. Eu sou totalmente contra esse processo, no Deus já falei isso aqui umas 10 vezes. Já escrevi sobre o assunto. E esse livro aqui, ó, Projeciologia, tem um capítulo sobre o processo tóxico. É só olhar lá que a pessoa vai ver o que ele quer dizer. Agora, nesse seu livro, Projeciologia, está aqui, outra pergunta, da mesma pessoa. Página 779. Ok? Satya Sai Baba é considerado um projetor que alcançou certa notoriedade. Do seu ponto de vista, ele é autêntico, pois existem muitas denúncias negativas a respeito dele, inclusive pedofilia. Desculpe, na página 779 eu coloquei assim: entre os autoprojetores que alcançaram notoriedade, seus experimentos espontâneos e ou provocados voluntariamente, deve ser destacado 22. Entre eles eu coloquei o Satya Sai Baba. Agora, eu quero dizer o seguinte, existe uma revista, eu não falei aqui, chama-se Nexus. Num dos números dela, tem 2 pessoas que trabalharam com o Sai Baba durante 20 anos. E que fala que eles lá, até assassinato, ele promoveu para ficar nessa posição que ele está. Ele não é confiável. Agora, eu também, na página 162 desse mesmo livro, eu coloco:
projetores bilocadores têm sido registrados, entre outros, nas crônicas mundiais, as ocorrências com vários projetores bilocadores, alguns também trilocadores, especialmente esses 20. É o povo da igreja, os fanáticos religiosos, os chamados santos, inclusive tem aqui o Satya Sai Baba da Índia. Então, isso tudo eu escrevi para mostrar o que tem. Isso aqui é nas crônicas mundiais. Agora, ó, o Sai Baba teve um amigo meu que tentou estudar junto com outro colega nosso os trabalhos dele. Então ele falou que não podia se submeter como uma cobaia, porque ele era um deus na Terra. Então não dá. Isso é a conversa deles na Índia. Então, eles tiveram um caminho, sair da situação. Outra coisa, eles têm aquele vinute, é um processo lá de cinza dele, tudo é conversa fiada também. Eles acham que é processo de materialização, mas não é não. Tudo lá é ele que faz. Por isso que ele não permitiu que fizesse o exame, porque senão ia mostrar a fraude, a mistificação dele. Sai Baba não é confiável. Agora, seria bom pegar a coleção da revista NEC e ver esses artigos. Os artigos são vigorosos, são impressionantes. O povo viveu com ele, fala, até mandar para o não é confiável. Agora, ele tem feito um trabalho de assistência enorme para criança, tudo isso na Índia. Professor, queria contribuir com essa primeira questão. Saiu um artigo na Veja falando que esse chá, ayahuasca, a pessoa que tem um problema psiquiátrico e ela toma esse chá, pode até ampliar e dar mais problemas ainda para essa pessoa. Mas eu sei, eu tratei de gente, tudo quanto é gente, desde há 4 décadas. Isso é antigo. Aquele caso do rapaz que matou... Outra coisa, eu vi esse negócio aí da chacrona, esse negócio do jagube, que são os vegetais que mexem nisso, desde lá do México. Eu tive lá vendo isso tudo. Isso aí não é confiável em nada, terrível. Se isso fosse bom, eu estaria usando, não sou besta. Se fosse igual manga, né? Ou se fosse kiwi, seria outra coisa. Agora, outra aqui. Sou psicoterapeuta reencarnacionista, membro da BPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Segundo a pesquisa feita pelo nosso grupo de estudo, temos obtido resultado muito positivo na solução de casos de fibromialgia crônica, pois constatou-se que tais dores muitas vezes são provenientes de vidas passadas, onde a pessoa morreu esmagada ou soterrada e com a aplicação da regressão ética tem se desconstituído tais dores com muito sucesso. Solicito-me pôr em contato com a teletertuliana que pediu ajuda sobre o assunto na tertúlia de ontem, para que possa encaminhá-la para a nossa solução. Diz que tem psicoterapeutas, reencarnacionistas em muitas cidades do Brasil. Obrigado por permitir ajudar as pessoas. Olha, seria bom então a nossa amiga que perguntou isso ontem, para entrar em contato aqui com o processo da fibromialgia. É com o nosso amigo aí. Procure isso, né, na internet, psicoterapeutas reencarnacionistas, ABPR. Esse povo é bem conhecido atualmente. Gente, eu tenho também aqui que falar para aquela pessoa que está querendo estudar, que está impressionada com o gargalo operacional. Eu quero dizer o seguinte: autoassédio e masoquismo é a mesma coisa que autocorrupção e falta de autocrítica. Pensa bem o que eu estou falando. Autoassédio e masoquismo. Tudo isso é masoquismo. Então, raciocina por aí, talvez vai esclarecer mais suas pesquisas. Outra coisa, aqui apareceu na internet que após a acusação de encomenda de morte, o pai e filho selam acordo e dividem o prêmio da Mega Sena. O cara lá, eles tinham ganho 28 milhões na Mega Sena. Então o pai chegou lá e pegou tudo. Depois houve uma briga com o filho, queria até matar um ou outro. Agora parece que entraram em paz. Até que, enfim, com tanto dinheiro, não é possível que não vão entrar em paz, né? Se dividir ao mês, são 14 milhões para cada um. Isso dá para criar muito problema. Com 14 milhões já é um problemão. Agora, outra coisa, eu quero agradecer a Vitória Soubas, que me deu aqui um livro com dedicatória, O Social a Partir de Mim. É um pequeno livro, um livrinho,
que está falando os processos, e ela trabalha lá com a turma da Conscienciologia, lá em Porto Alegre, que é aquela instituição lá que tem sobre Conscienciologia. A Escola da Autopesquisa da Consciência, EAC. O livrinho é bem arrumadinho, eu vou até deixar aqui, que é para levar lá para baixo, mas eu quero mostrar para a Cris alguma coisa do livro dela. Uma outra coisa, é o primeiro encontro de empreendedorismo e negócio na Cognops em Foz. Sábado, 24 de julho, é amanhã, das 8 às 19. A entrada é gratuita, as vagas são limitadas. Agora, é uma programação ativa, violenta. Começa às 8 da manhã e vai até às 19 horas com coquetel. É muita gente boa que vai falar lá, tudo especializado em empreendedorismo. Se alguém quiser ver, está aqui, para examinar. É amanhã de manhã, tá certo? Eu recomendo para todo mundo que está mexendo aí com os processos de gestão, etc., para entrar nisso. Isso é muito importante. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês sabem que há algum tempo aí já atrás, que andaram estudando o processo dos zodíacos e da colocação dos planetas, e descobriram que tinha uma porção de planeta, ou tinha planeta, pelo menos um ou dois, que não estava marcado no zodíaco da astrologia. Então, os astrólogos estavam no buraco. Porque durante esses anos todos eles fizeram um negócio baseado numa coisa que não corresponde à verdade. Está certo? Agora, tem uma pior. Estuda essas loucuras de superstição e fanatismo. Tem uma pior que saiu agora na televisão de manhã. Lá na Indonésia, a religião islâmica lá, que é o Islã deles, descobriu que a direção geográfica, que há muitos anos eles fazem o negócio por dia na direção de Meca, que estava para outro lugar. Essa não é terrível? Quer dizer, eles fizeram o negócio da direção errada esses anos todos. Então, isso deve ter dado alguma consequência negativa. Como é que é? Que, às vezes, até 3 vezes por dia, abaixo da direção de Meca. Então, devia estar na direção da baratosfera, de algum lugar, mas não estaria na direção de Meca. Está na televisão de hoje. O negócio é fato. Então, veja, é igualzinho o caso dos astros e da astrologia, que eles foram descobrir que o negócio não corresponde nada ao zodíaco deles. Já faz alguns anos, né? Vocês lembram que isso aconteceu? Essa é a segunda. Professor, é no mínimo 5 vezes ao dia. Pois é, o negócio não é fácil, não. É terrível. Agora, uma coisa, eu estou vendo que tem gente nova aqui no pedaço hoje, não é isso? É isso mesmo? Você é a nossa professora Nicole? Agora, aqui, ela tem uma cara atualmente parecida com a mãe, né? Está bem junto. Bochechinha e tal, arrumadinha, bonitinha. Mas olha, eu queria hoje chamar a atenção, mas eu não estou vendo que a pessoa está aí. Eu queria uma coisa aí com não, mas vai. Hoje é aniversário dessa dona. Você agora está completando seus 18 anos, a gente pode puxar mais sua orelha. Tá certo? Eu acho que está na hora da gente puxar mais sua orelha. Tá certo? Agora, uma coisa eu queria falar. Isso aqui, um é para a professora Adriana, outro para o professor Antônio. Vocês vão fazer revisão? Depois vocês me entregam isso e boca de siri, que eu quero fazer um curso com isso aqui. É coisa séria. São dois verbetes cada um desse aí, sabe? Para a gente estudar oportunamente. Esse aí pode. Agora esse daqui, eu vou esperar para ver se a Cris aparece aí, que eu quero pedir umas coisas para ela. Agora, sobre o mentalês, eu acho que eu não preciso falar muito, que todo mundo aqui já sabe isso, né? É isso? São doutores no assunto. A língua íntima.
Tem gente que gosta de falar sobre isso, que é a palavra mental. A palavra mental, às vezes, é aquilo que você fecha o olho, assim, parece que alguém está falando na sua cabeça, mas é você mesmo falando para você. Como se fosse o alter ego falando para você. Às vezes a pessoa, né, fica ressoando alguma coisa assim, daquilo que a pessoa pensa. Mas isso é apenas uma parte do mentalês. O mentalês, na verdade, é uma linguagem. É a linguagem, então, manipuladora da estrutura conceitual do micro-universo da consciência. Está faltando o microfone. O que eu acho engraçado é por que a turma não começa a sentar tudo junto. Um senta aqui, o outro senta lá, o outro senta lá, o outro senta lá. Não é engraçado isso? Né? Nós estudamos aquele negócio, eu não vi muita explicação para isso até hoje. Mas então... eu achei essa definição muito boa, tua, né? Linguagem de máquina, falar que é a linguagem de manipulação sobre a estrutura. Então, deixa eu te perguntar com isso aí uma outra coisa. Se você considera a estrutura nesse caso é conceitual, né? Mas a estrutura, de uma forma geral, mais relacionada à forma ou mais relacionada ao... Mais de forma ou mais de conteúdo. O processo todo é conteúdo. Agora, por que eu falo isso? Eu tenho meus motivos. Divido consciência e esse. Consciência e esse, vamos dizer, elimina a forma. Fica só o conteúdo. Então é o meaning, é o significado, é o entendimento, é a concepção, é a cognição, é o conhecimento íntimo do processo, que é a coisa séria. A apresentação é apenas a forma, é o visual, é a fisionomia. Entende? Então, isso é a morfologia. O processo não é morfológico, é conteudístico. Eu concordo também. A estrutura é muito mais próxima do conteúdo do que da... Então, por exemplo, eu acho que o cybernetiquez, você está entendendo? O processo da computação, tudo isso é secundário. O problema todo é a comunicação básica da ideia íntima, aquela grandona. Essa ideia é que é o conteúdo. Então eu acho que isso tudo ainda vai ser superado. Para mim, o computador vai ter coisa que vai ultrapassar isso tudo ainda. Até o próximo século nós vamos ver. Aqui ou na outra dimensão. Não, vai ver. O fato que essa parte de informática a gente acaba representando mais formalmente uma realidade externa, que é informal. Então a gente se utiliza de toda essa parte mesmo, de estrutura, para chegar próximo ao conteúdo. Né? Agora, essa é uma dúvida que eu tinha mesmo, né? Se você considerava mais... O mentalês, você tem que ter a ideia, é o seguinte, ele é o caminho do consciência esse. Sim. Entendeu? O caso todo é esse. É de uma mente que vai chegar no processo da consciência. O que é o mentalês? É o consciência do cérebro. Agora, o que é o consciência? É a linguagem da consciência evoluída, autoconsciente, lúcida, mais avançada em matéria de cognição. Tá, mas o mentalês não é só cerebral, né? Ele é paracerebral. Não é porque entra o paracérebro. Mas veja, esse paracérebro que entra é muito dominado pelo cérebro. É muito animoso, sim, animal, é muito anímico, é muito da alma. Você está entendendo o que quer dizer? Não é bem da consciência em si. Não, mas isso para consciência, né? Para consciência já é mais fora da... Já. Então esse aqui é o caminho. Então, agora, é muito importante nós pensarmos isso para a gente começar a adaptar as chapas, o assentamento das ideias, para nós entendermos o que é a telepatia, o que é a comunicação mais avançada, o que é a cosmoconsciência e o que é o consciência. Com isso aí a gente chega. Isso aqui é para a gente começar a debulhar as primeiras noções dessa realidade. Mas para você ver como é que essa coisa da conscienciomática é séria, né? A informática, a infocomunicologia, que é uma implementação. Agora, o problema todo, disso, a coisa mais séria aí é o problema do detalhismo. Nós entramos com a técnica do detalhismo para chegar na exaustividade evolutiva, é muito difícil. A exaustividade evolutiva, só mesmo uma consciência livre para entender isso.
Para nós é difícil. Só uma coisinha. O problema não é só do detalhismo, porque toda essa estrutura que fica entre a forma e o conteúdo, isso é muito sério. Né? Não, mas agora a forma já é um problema. Você veja bem, descobriram agora esse Sol, que é o mais avançado de todos, o mais forte. Vocês viram aquilo na televisão? Sobre o Solão. Aquele é que é o Solão. Solão é o máximo. O Solão é um cara que tinha o apelido de Solão, que era meu amigo. O nome dele era Solano, mas é chamado de Solão. Então veja, esse é o Solão. É o maior de todos. Aqui não é uma loucura. Agora veja, é uma forma, é um processo humano. A iluminação que tem lá é de energia humana, não é energia consciencial. Aquele Sol não é uma consciência livre. Entendeu o que quer dizer? Sim. É físico. Então, mas todas essas estruturas... Então, veja, essa estrutura que eu estou chamando que é a forma, sim, mas morfologia. Todas elas, então... Enfim, nós vivemos aqui na dimensão morfológica. Tá. Eu quero viver na conteudística. Então, Valdo... Vê se me entende. Olha a diferença. Enorme. Eu só quero realçar o seguinte, né? Que a gente, analisando por trás dessa forma externa, seja do Sol, seja de qualquer... As pesquisas corroboram essa realidade interna nossa. Isso é que é o Locke externo. Né? Eu quero saber O interno. é o intraconsciencial. Por isso que eu escrevi aquele verbete que a gente debateu aqui, intraconscienciologia. E com isso você não acha que as pessoas que trabalham mais nessa parte estrutural, seja de uma área de pesquisa, de uma área de trabalho, elas acabam, se bobear, se desligando um pouco da forma? Digo, os alemães... Não, outra coisa, eu acho isso aí porque a informática, no caso, ela é da ciência convencional. Agora, o problema é que a conscienciologia, ela liquida, elimina de uma maneira devastadora, com três coisas que é difícil de falar. Eu até vou ver se faço um verbete sobre essa tri-realidade conscienciológica. É o processo seguinte. Em vista do processo multidimensional, do parapsiquismo, da cosmoética e o problema da evoluciologia, do jeito que nós abordamos a conscienciologia praticamente elimina toda a estrutura atual da ciência convencional, da filosofia convencional e das religiões em geral. Não sobra nada. O que tem aí, daqueles plots, ou daquilo que a pessoa se assenta para mexer com a ciência convencional, a filosofia conhecida e as religiões em geral, não sobra nada. Por quê? Há um fanatismo, ou um excesso, ou dogma dessas coisas todas. Os dogmas científicos são tão fortes, às vezes até pior que o da religião. Então, veja, tudo isso é um processo de efemeridade, ou seja, a coisa efêmera, transitoriedade. Já no problema que nós estamos falando, na conscienciologia, a transitoriedade diminui. Já fica uma coisa mais exaustiva para um processo mais indefinido. Entende? Então, isso aí tudo fica pequeno para a gente. Desvia muito pequeno. Agora, o próprio mentalês para o processo da conscienciologia é pequeno. Porque a intraconscienciologia, mas, por exemplo, é do pré-serenão vulgar, por exemplo. Não é a intraconscienciologia ou a intraconsciencialidade da consciência livre. É o caminho que a linguagem de máquina não é ainda... Agora, veja, tem que ser assim, porque nós não entendemos como é a consciência livre. Aí, nem eu, nem a ciência convencional, nem a filosofia, os filósofos, nem os religiosos, ninguém entende. Ainda estão muito longe. Mas, do ponto de vista de lógica, de racionalidade, da reflexão cosmoética, cosmovisiológica, a conscienciologia já colocou esse povo tudo aqui. Ó. É isso que eu quero chamar a atenção. Já teve gente que achou ruim a hora que eu falei que a conscienciologia é a ciência da ciência. Isso aí estaria parecido aí com o positivismo do Comte ou qualquer coisa que é a religião da humanidade. Não é bem isso. Não é religião de nada. Nós somos contra a religião. O processo todo da conscienciologia que é o antirreligiosismo total.
Então, mas aí... Sem apelação, porque não tem jeito. O processo nosso é de interassistencialidade sem retorno imediato do egão, para o egão. Isso muda. A religião faz assistência, mas tudo visando o próprio objetivo de domínio. É um processo de manipulação, é o poder, é o governo das pessoas, e governos amauróticos, sério. Valdo, isso aí é terrível. O mentalês, ele transcende o simbolismo, né? E nesse ponto ele chega a se aproximar lá do conscienciês, sei lá. Mas ele não é conscienciês ainda. Não, não é nada. Mas tá? porque você falou que é só para a gente começar a pensar o que a gente tem. Entende como é que é? Isso é igualzinho, por exemplo, nós estamos estudando português, mas o português ainda não é a linguagem universal. Ou vamos dizer, a língua universal. O esperanto também não é. O inglês também não é. Não adianta vir forçar a barra e falar. A linguagem atual da ciência é o inglês. Substituiu o latim. Mas também ainda não é a linguagem universal. Eu queria que se discorresse essa parte não simbólica do mentalês, porque existe uma parte no pensamento que não é simbólica. A gente pensa e não sabe nem expressar em si. Mas aí é o problema que você já está caminhando para a estrutura da substancializada do seu conteúdo mental. Esse conteúdo mental você está substancializando de alguma forma. Agora a pessoa quer tirar a expressão disso, a formação dessa história, a morfologia disso. Esse aqui é o caminho do conscienciês. Professor, é o processo da ideia básica, é difícil a gente analisar isso. Agora, para mim, a própria ciência convencional também vai caminhar para isso. Esse embrião de não simbólico é um caminho para o conscienciês? Conscienciês é isso. Seguindo esse raciocínio, professor, o mentalês influencia no DNA? Se nós pegarmos pensamento, sentimento, aí igual o pensamento... Vamos com calma. Isso aí tudo tem que estudar, porque o DNA ainda está muito obscuro. O processo de gene terapia está muito obscuro ainda. Tem muita coisa ainda para ser analisada. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Como a gente entende isso? Pensa na genética em geral e depois você pensa na genética, paragenética em geral. A paragenética é como um acúmulo de muita experiência que está dentro do micro-universo consciencial da pessoa. Ele tem um jogo de mando. Você está entendendo? Ele tem vamos dizer, uma rédea mais forte do que a genética. Nessa hora, então, a paragenética pode agir sobre a genética. Aí o DNA pode ser alterado. Você entendeu o que quer dizer? A lógica que eu tenho é essa. Perfeitamente. Então, por exemplo, determinados processos do macrosoma que eu estudei deram insinuações dessa realidade. Certos processos dessas curas instantâneas, como eu já vi na minha vida, aí, de efeito físico, etc., tal de parapsiquismo, também sugere isso. O processo da derrogação das leis, que eu vi, igual aquele que eu contei aqui anteontem, sobre as armas e a monja, também sugere isso. Então, há um processo de derrogação que a gente não sabe. Agora, por que é nessa semana agora que passou, eu trouxe aí falando sobre a doação de sangue e o sangue doador universal, como isso é importante. Sim, eu estava aqui. Visando isso. Nós temos que começar a pensar, estudar. Como todo mundo aqui escreve muitos artigos, e muita gente está se transformando em autor de livro, é bom que a gente coloca, vamos dizer, esse tema para se estudar, que às vezes a pessoa não faz conotação entre o processo de hemograma e o processo parapsíquico. No entanto, isso tudo tem razão de ser. Sangue e energia, tudo tem razão de ser. Como é que fica? E também tem outro sangue, que é esse sangue do sistema nervoso. Como é que chama?
No meu raciocínio é que o pensamento, sentimento e energia e o holopensene. Pensamento, sentimento e energia e o holopensene. Então, influencia no DNA. Agora, com o mentalês, eu penso que está um pouco mais avançado. Então, agora, o que eu quero é que vocês comecem a pensar nessas hipóteses. Tudo isso é hipótese de tentativa. Positivo. Hipótese de tentativa é a hora que você começa a especular alguma coisa racional dentro do processo da ciência lógica. Esse é o caminho. Obrigado. Então, esse verbete de hoje, ele serve para a pessoa pensar. Positivo. Afinal de contas, é mentalismo, é para pensar mesmo, é mental. A pessoa vê como é que funciona. Valdo, eu queria que você comentasse a diferença e uma linha divisória entre a palavra mental, mentalês, e a clareaudiência. A clareaudiência nada mais é do que uma percepção, vamos dizer, da clarividência do ponto de vista de ouvir. Agora, esse negócio de ouvir, você tem que lembrar que eu sempre coloco isso em relação aos 12 pares intracranianos, ao processo, por exemplo, da glândula pineal, aos problemas do tragus, que tem aqui, ao frontochakra e o coronochakra. Isso tudo tem relação. Mas agora, essas inter-relações, dessas realidades encefálicas, nós ainda não sabemos discernir. Isso é difícil. Eu, por exemplo, eu sempre pensei que nós temos um triângulo entre os tragos e o coronochakra. Depois tem um outro entre o frontochakra, o coronochakra e o chakra nucal. Então, você tem um triângulo assim, tem outro triângulo assim. Outra coisa séria. Como é que funciona esse problema que a gente sente? Que eu sinto isso desde rapazinho até hoje. Por exemplo, na euforização. Por exemplo, eu estou aqui, eu faço isso, ó. Ó. Esse processo, ele sai da base do crânio. Isso é esfenóide. O que é que tem esfenóide que vê com isso? O que é que tem a inervação do osso esfenóide na base do crânio, junto com os 2 hemisférios cerebrais? Isso tudo dá para a gente estudar. O que é que tem isso que vê diretamente mesmo, por exemplo, com o cerebelo? Eu estou procurando, tenho acompanhado as coisas da neurociência, para ver o que eles vêm a descobrir. Isso tudo ainda vai ficar claro. É igualzinho antes, quando eu falava aí há meio século sobre o processo do timo, o problema os neurônios, e hoje eu já descobri isso tudo está certo. Agora, as minhas deduções são mais do que lógicas, baseadas na minha vivência parapsíquica. Eu vejo a hora que passa o problema hominal, a parte somática, a hora que não é a matéria, que tem outra coisa, mas isso mexe. Então, por exemplo, qual é aquele limite? Onde é que está a fronteira? Aquele marco da fronteira, por exemplo, a medula oblongata, seria o marco da fronteira no processo do energossoma? Tudo indica que sim. Então seria a medula oblongata. Então veja, é bem aqui, ó, é na nuca, é onde o povo mexe, é aquele negócio que o povo fica pensando que tem um assediador. No entanto, é o cordão de prata que puxa a pessoa. Tem uma opção de convergência, de observação nisso aí. Mas não tem nada explicitado ainda até hoje. Agora, Valdo, Faz 50 anos nós falamos nisso. Eu, no meu caso, 50. Agora, na escuta, por exemplo, da palavra mental, tem algum divisor, algum elemento que permita identificar a diferença entre a clarividência e o próprio ruído mental, o som das palavras mentais? Eu penso que aí, Malu, o processo todo é o problema da telepatia. E na telepatia, você sabe, é consciência. Às vezes, o processo é de consciência. Então, por exemplo, a clareaudiência, ela cria alguma coisa que dá como resultado um som. Esse som pode ser de palavra, ou pode ser de música, ou pode ser de ruído. Isso aí varia infinito. Eu, por exemplo, eu tenho esse som de tudo quanto é jeito. Principalmente seguindo os processos, que eu chamo de sons intracranianos. Eu explico isso tudo na projeciologia também.
Agora, o que se passa? Esses sons, eles têm uma característica. A questão do ritmo da transmissão intermitente da energia mexe nesses sons. Se mexe nesses sons, tudo isso que eu falei, esse triângulo da cabeça e o esfenoide, tudo isso mexe nessa hora. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui, sou eu mesmo, não tem nem consciência, nem tem o processo de qualquer central. Então eu só penso e faço isso. Ó. Bom, há uma vibração timpânica nos dois ouvidos. Fica... Aqui não é só isso. Eu vejo que não é só o ouvido, que mexe com o processo da cabeça todo. Entende? Estou aqui, então faço isso. Ó, há uma armação. Outra coisa, se eu fizer isso com mais força, a minha cabeça parece que vai estourar. Agora, não é desagradável, eu sei, é equilibrado isso aí, é harmonizado, não tem problema. Mas veja bem, eu faço isso. Então, estou aqui, vai, é instantâneo, são segundos. É como se eu tivesse entrado, a minha cabeça toda, eu forcei a barra para entrar em contração. Toda a minha cabeça, todo o encéfalo entrou em contração. Mas isso não funciona, não é isso. Essa parte de contração é grossa. O problema é que toda essa vibração que faz, está entendendo? Está levando energia. Agora, outra coisa, essa vibração, às vezes, por onde ela vai, o direcionamento dessa energia, eu vejo as modificações da vibração na minha cabeça. Entende? Foi por isso que eu quis estudar muito os processos, por exemplo, lá de epilético, para ver tudo o problema na cabeça. Entende? O processo da descoincidência, o problema da decolagem consciente do psicossoma. Esse negócio é impressionante. Você começa a sair, essa vibração aumenta mais, mas aquilo vai ao corpo todo. Daí a pouco aquilo começa a corporificar fora do corpo, daí a pouco você está lá. Agora, tem um certo ponto, se você tiver com muita lucidez, em alto nível, você percebe isso tudo acontecendo com você. Dorivaldo, parece que é uma configuração. Chega um momento que encaixa as peças e faz assim. Eu falo é reconfiguração. A reconfiguração é a hora que começa a sair e reconfigura fora. Aí é o psicossoma que se, vamos dizer, materializou extrafisicamente. Entendeu? Lá não tem matéria, mas ele substancializou extrafisicamente. É isso. A gente pode usar essa mesma expressão de configuração para mentalez, clareaudiência e telepatia? Até um uma certo configuração, ponto. Uma modulação? Até um certo ponto, pode sim. Agora, não é só isso não, né? Existe o processo da clarividência em si, a pura, e também é o problema ocular, a coisa toda de visualização. E outra coisa, o problema de forma, a movimentação, a morfologia viva. Como é que essa morfologia está vivendo? Como é que ela funciona? Aquilo ali, ó, a movimentação. Agora, se a gente levar esse raciocínio para outros fenômenos parapsíquicos, a gente pode dizer que em todos eles tem uma imbricação e uma modulação? Tem. Que ele modula, ajusta e sai o fenômeno. Tem. Agora, ó, sobre esse processo de som da clareaudiência, é bom ver o que eu falo lá no Projeciologia, sobre aquela hipótese do processo de som, e problema até de música lá. A série é harmônica. Por isso que eu falei, o problema é harmonia, equilíbrio. Agora, por exemplo, eu posso passar o dia inteiro movimentando essas energias assim. Agora, veja, a mega euforização tem que começar por isso. É isso aqui, ó. Estou aqui. Eu sempre fiz isso aí para mostrar. Isso 50 anos já era assim. Eu estou aqui, estou assim, então eu faço isso. Bom, alguns segundos. Então, em 10 segundos, você mostra o processo de energia. Agora, veja, isso mostra que a minha vontade é que é o poder. A energia obedece à minha vontade. Então, veja, a energia obedece à consciência, divide o poder da vontade. Agora, essa vontade, ela é modulada depois pela intenção. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu olho lá para a Sirlene, aí eu olho para a Adriana. Então, em segundos, tudo é diferente. Há uma modulação do processo, mas com direcionamento.
Agora, isso, eu estou movimentando energia. Por exemplo, eu estou quieto aqui, olho para lá, olho para ela, eu não fiz nada. Não saiu nada daqui. Nós estamos com o campo energético estático. Ele é inerte. Agora, por exemplo, a minha vontade, eu olho para lá e faço isso. Agora, não dá para fazer isso com muita força se eu não entrar em contração. Entende que a minha vontade está atuando. Agora, veja, onde é que está a minha vontade nisso? O melhor lugar que tem não é falar na hipófise nem na epífise. É a base do crânio. Então, é o esfenóide. Então, ó, isso é esfenóide. Ó. Entende? Agora, o início do princípio de todo o domínio da dispersidade está aqui. A base de tudo é isso. Vontade, fenômeno. E onde entra o elemento? E a intenção. A intenção. Agora, depois vem, por exemplo, se eu quero fixar, entra a minha determinação de fixar. Já é uma intenção modulada, mais séria ainda. A coisa vai. E por aí vai. E agora conjuga isso com o elemento externo, o amparador, a consciência. Agora, se observa que foi ontem mesmo que a gente estava falando sobre esses dados que tem e os processos que tem. Mas aqui também, ontem eu falei alguma coisa, mas aqui tem mais, eu vou ler, só o que está aqui, presta atenção. As funções da mente, o raciocínio, a imaginação, a memória, a associação de ideias, o juízo crítico, a intelecção, a cognição, a concentração mental, a atenção dividida, a vontade, a intenção, o feeling, a intuição, o autodiscernimento, o critério, a definição, a coerência, a decisão, a determinação. Presta atenção. Eu não coloquei a vontade de cara. Eu coloquei bem no meio para a pessoa ver que ela está em todas, antes e depois. Mas agora, isso aqui mostra. Uma das coisas mais sérias que tem aqui é a intelecção, que é complexa, que é o conjunto de vários desses aí, para você poder elaborar a autopensanização. Sem isso não tem. Agora, a cognição é a intelecção, mas com conhecimento. É a apreensão, a apreensibilidade disso. É você aurir um conhecimento. Isso aí é que seria, no caso, a cognição para mim. Agora, veja, eu não falei aqui em conceito. O conceito já é a essência, mas é mais uma forma da essência. Eu não falei em conceito, mas eu falei em cognição, concentração mental. Concentração é muito importante. A base de tudo isso é concentração mental. Não adianta nada você querer fazer sua vontade funcionar direito se você não está bem concentrada nisso. Porque senão você desvia. Aí vem o devaneio, vem outras coisas, há uma interferência, e isso é o autoassédio. Os autoassédios todos começam por causa disso. Se uma pessoa entendesse bastante, estudasse bastante concentração mental, ela jamais seria assediada. Ela faria uma espécie de vacina geral de alta concentração ou largo espectro para evitar qualquer insurgência ou invasão ou intrusão externa. Mas a concentração não é um tema neutro, Valdo? Ela pode ser uma concentração num fim totalmente anticosmoético. A concentração que a pessoa esteja naquele foco, mega foco. Um foco positivo, sadio. Não, é o foco que ela escolheu. Porque também eu não sei se a pessoa está cosmoética com a vontade dela. É o mega foco. Aí é que é o X. Agora, ó, no fim, eu só para chatear, eu coloquei aqui. A programação cerebral aperfeiçoada pelos serenões ressomados. São esses que nos dão essa chance. Por quê? Eles vieram, fizeram um cérebro mais avançado que a gente ainda não sabe usar. Nós usamos, mas ele está programado para isso. Ele dá para melhorar mais. Então, por exemplo, a neurociência vai ainda descobrir que aqueles caras mais antigos, da época do Cro-Magnon, já devia ter um cérebro ali, uma parte básica desse cérebro do Homo sapiens sapiens, que já funcionava, devido aos serenões. Isso ainda não pode sair
da teoria do cerebro. Agora, Eu Valdo, já falo disso desde 1970. no fenômeno parapsíquico, tudo isso está funcionando junto. Se ele for anímico, está funcionando junto. Agora, como é que faz essa conjugação com tudo isso da consciex que chegou? O problema todo é o seguinte: a gente tem que separar o que é o anímico do parapsíquico puro. O anímico é apenas da alma. Por isso que eu chamo que a alma é apenas a consciência animalizada. Agora, a consciência que já começa a descartar o processo da animalidade é que a gente chama de consciência propriamente dita. Então, por exemplo, essa consciência lúcida que eu chamo é essa que já descartou o problema. Ela está mais lúcida. É esse que eu chamo de modo geral. Pelo menos a gente faz força, né, para ser. Entende? Uma coisa mais avançada. Essa lucidez já é uma hiperacuidade maior. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu estou chamando a atenção para essa listagem aqui das funções da mente. São as propriedades mentais, intelectuais, ou as faculdades mentais, que o povo gosta de chamar, não é isso? Tem vários nomes. Aqui está a maioria delas. Ainda tem mais coisa. Existe, por exemplo, o processo da eletrizão, que é o processo de você sentir eletricidade, que é um sentido que teria que entrar também aqui. E aí começam os sentidos todos. Então vem o tato, a visão, a audição, a gustação e outras coisas mais. Que eu já fiz também. Tem verbete que eu relacionei isso tudo mais moderno. Os processos a estereopção e outras coisas de opção. Você está entendendo? De tudo quanto é jeito que tem. Que é do sistema nervoso. Propriocepção. Você está entendendo? Tem uma opção deles. Agora, o que eu vejo é isso. Nós temos que estudar isso mais. Agora, não dá para estudar isso sem ver aqueles 100 itens da intraconscienciologia. Eu sempre recomendo aquilo ali, aquilo me deu um trabalho danado de chegar lá. Valdo, Professor. Aqui na frente. É uma dúvida, só para variar um ponto que eu não entendi. O mentalês, ele vai ser uma comunicação só intraconsciencial. Se for de uma para outra, já não é mais mentalês. Mental. Sua linguagem mental. Só comigo mesmo. Mas a hora que você começa a se manifestar, o mentalismo vai junto, né? Você precisa dele, porque senão... Mas eu digo... Não dá para você se comunicar fora sem entender o que se passa dentro. Mas não, raciocina isso que eu estou te falando. Sem o mentalismo, não tem mais nada lá fora. Sem o mentalismo, ninguém chega no consciencialismo. Sem o mentalismo, ninguém vai saber o que é inglês, ou alemão, ou grego, ou tailandês. Entendi. Mas me diga, é uma impossibilidade, então, no caso, se eu me comunico com você mentalmente, aí já a telepatia já é outra coisa. O mentalismo não existe interconsciencial. A telepatia já é isso de uma maneira avançada, desde que tenha consciência. É necessário ter lucidez sobre isso. Entende? Então, é a assimilação do pensamento dentro de um nível mais sofisticado, mais lúcido. Agora, nisso aí você tem que lembrar, você na questão de emissor e a outra pessoa na condição de receptor. O mais importante, tem que ter desenvolvimento, não é só o emissor, não, é o receptor. Não adianta nada você ter um Itaipu de energia se você não tem a fiação para levar a eletricidade, dá para filial, lá em Alagoas. Isso até eu entendo, mas eu digo, o mentalês seria a minha manifestação mental mais pura. Se pretende que seja assim. Há uma pretensão. Não, mais pura dentro do que eu consigo. É o máximo da pureza que eu consigo, que a pessoa consegue. Está entendendo? Até um certo ponto é aquele negócio da hipostasiana. Professor. Nós estamos fazendo. Ela é bem mais para consciência, o mentalês. O mentalês, ele é para consciência ou para consciência também? É para qualquer tipo de consciência, até para gatinho lá em casa. Professor. A gente entra em contato. Mas aqui, daí tá dentro da intraconscienciologia, tá interrelacionado com sentidos somáticos. Por que é de todos, então? O que é?
explica para ele aí o que vocês estão pensando, que eu quero Não, ver eu estou perguntando, se você falou que ele é de qualquer consciência, certo? Por que está mais interrelacionado com sentidos somáticos? Se a consciência não tem soma. Mas a somática, você tem soma. E a consciência? A consciência é outra coisa, mas você vai entrar em contato com ela, você vai entrar em contato com o seu mentalismo. Esse é o que está, vamos dizer, enraizado na sua paragenética, na sua holobiografia, no seu micro-universo consciencial. Agora, ele vem para cá, ele se manifesta com aquilo que o cérebro te dá. Fora do corpo, você vai se manifestar com outras coisas. Aqui, você usa o mentalismo puro. Se depois, como consciência, se você está evoluído, tipo serenão, você vai usar o mentalismo avançado, já é o consciencioso. Entendeu? Tem que começar daqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se você não entende sua língua nativa, que é o português, você não vai entender nada mais de língua nenhuma que você for estudar. Nem francês, nem inglês, nem espanhol, nem alemão, nada. Você tem que entender alguma coisa do processo de linguagem para entender o resto. O poliglotismo é baseado nisso. Outra coisa, o dicionário poliglótico é isso. Então veja, há um processo aí de cosmovisão no emprego da comunicação. Ele é holobiográfico, então, também, mentalista. Isso, holobiográfico, é o que eu falei. Isso, então, está dentro do seu micro-universo consciencial. Valdo, aqui no B, a gente pode entender que o mentalês ele caminha para o conscienciês? Sim. Agora, ó, o mimiquês caminha também. Mimiquês. Agora, uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho a telepatia da minha gatinha. Essa eu tenho muita afinidade com ela, porque todo dia está lá, etc. A gente acaba entrando um no outro, né? Então, por exemplo, às vezes eu sei o que ela quer. Então, por exemplo, só para mostrar para vocês como o processo fica sofisticado com o tempo. Nós estamos dentro do escritório, a porta está fechada. Então, se ela quer ir lá na cozinha para ir no banheiro dela, ou beber água, ou qualquer coisa, ela é super educada. Então, ela chega perto da porta e olha para a porta e olha para mim e chama. Isso é típico. Mas isso, eu já sei, às vezes, na hora que ela sai, o que ela está pensando. Ela está pensando em beber água. Está entendendo? Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, ela chega perto de mim, antes dela miar, eu sei que tem alguma coisa atrapalhada. E eu vou olhar e tem. Às vezes é um bicho que apareceu, uma coisa qualquer. Como é que eu captei aquilo antes? Quer dizer, ela já tem um mentaleza ali inicial nela para mostrar que tinha aquela aranha que ela viu. Aranha, eu estou falando aranha, às vezes desse tamanho. É um negócio da... E eu vi, não, é um bicho. É uma aranha, no caso. Eu vou lá e era uma aranha mesmo. Aí ela chega, mia e vai até lá e me mostra. Mas antes dela falar qualquer coisa de miar, só porque chegou perto, com o jeito dela eu já tinha captado a ideia. Vocês estão entendendo? Agora isso já aconteceu várias vezes. Eu já vi. Então, conclusão. O povo tem razão, que os veterinários acham que os donos devem pegar os pets e ter telepatia com eles, porque isso é possível acontecer. Agora, essa aí, por exemplo, de bicho que eu já tive, eu nunca tive tanta, assim, interação, né? Essa é maior, porque ela é doida com o meu negócio, é totalmente pirada, eu nunca vi uma coisa dessa. A Graça nunca viu, eu nunca vi. É só vivendo. O Everton sabe como é que ela é. Ela chega igual gente, ela chega, pega em mim, para a gente conversar, para pegar, para falar qualquer coisa, ela toca, chama. Mas isso em qualquer coisa, vai atrás. Outra coisa, é igual cachorro, eu chamo, ela vem, faz isso, faz aquilo, igual cachorro. Quer dizer, então aí já há um processo. Então eu comecei a estudar o processo do mentalismo nela. É impressionante. Por exemplo, de vez em quando eu vejo o ciúme dela. Ela está contra a outra, para eu não ligar para a outra. Então, ela não ataca nem nada.
Mas ela fica. Mas eu vejo que o pensamento dela é esse. Eu, às vezes, não vi a outra. Quando eu vou procurar, aonde ela está? A gatinha está lá, atrás. Escondida, era a gatinha. Então, esse mentalês deve começar por aí. Eu não sei como, mas deve ser. Agora, por exemplo, as mães, às vezes, têm um mentalês com o filho. Elas sabem, com o bebê, aquela coisa toda. Mas esse aí, também com açúcar até eu, né? Porque começaram a ter pela barriga, que é um umbilico chakra, é o processo de bicho. Isso aí é normal. Depois ter a telepatia. Então, mãe, filho, ela pode ser maior. Essa habilidade que você está comentando de se comunicar com qualquer princípio consciencial através do mentalês, ela pode entrar dentro da escala evolutiva, a partir de um nível evolutivo? Não, eu acho que todo mundo se dedicar a isso em qualquer nível vai arranjar algum resultado. Por exemplo, um dia desse eu estava contando aqui para alguém que estava aí, que a hora que eu vim para cá, um João de Barro me atacou lá na porta de casa, falando as coisas para mim. Aquele negócio ele fica desse jeito em cima. Aí eu falei assim, eu não sei o que é que ele quer. Entende o que é? Aí fui atrás, ele foi atrás de mim, e foi falando, e passa em torno, e vem. Ele estava falando alguma coisa para mim. Entende? Quase sempre ele fala igual tititi de mulher. A expressão dele é quase tititi. Só que tem quase sempre tititi. Tem um S aí. Tititi, mas é desse jeito que é a linguagem dele. Na hora que ele está interessado. Agora, lá na porta de casa tem muito ramo, muita coisa, pode ser que eles estão procurando isso. E no dia também que ele falou isso, tinha tio Vitor, está cheio de barro. É João de Barro, pega graveto, pega barro, pega torrão, pega areia, pega não sei o que, né, para fazer. Então, veja, até que ponto que aquilo já não é o mentalês dele? E é possível... É a linguagem dele. É possível você se comunicar com ele também, responder da forma que ele entenda? Pois é, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, com o macaco você já pode fazer isso. Que é aquele negócio do macaco. O macaco é só você falar. Esse macaco comum que tem por aí, ele aparece. Se você chegar no meio do mato e começar a fazer isso, vai acabar aparecendo macaco todo lado atrás de você. Se você tiver com banana na mão, então, você resolve o seu problema. Estudo é conversa. Tudo isso é possível. Também que na estrangeirismologia, sim, você pode falar mais dos inputs e outputs linguísticos? Os inputs e outputs linguísticos, isso aí é o processo de linguagem e linguística e o processo de, vamos dizer, poliglotismo. Né? É o que entra, o que sai, como é que você afirma isso. O dicionário analógico, o mental e o dicionário analógico. Todos esses, entende? É o caminho. Aqui, também na fatologia, na sexta linha, tem um acento em ideias. Primeira palavra. Ah, sim. Eu queria entender também mais esse processo que você falou da energia, que você fez aí embaixo. O que é que você falou? Aqui ideias, falta um acento. Não, ideia não tem acento. Não tem mais? Estás por fora. Então eu estou desatualizado. O novo, desde o ano passado. Do ano passado para cá, faz mais de ano que está por fora. Isso aí não tem ideia, não tem. Tem que revisar isso então. Aqui, esse processo de energia que você fez aí embaixo, você disse de fazer uma pequena tensão na cabeça aqui. É isso aqui, ó. Eu estou aqui, sim, eu faço isso, ó. Você sentiu alguma coisa? Senti. Você não sentiu, tem que colocar outros na linha de tiro para ver se alguém sentiu. Para eu não ficar com cara de tacho. Né? Então, cara de paisagem. Essa questão de você, no momento de exteriorizar a energia, de concentrar a sua vontade, a forma que você usa o soma, no caso, você tensiona o soma, ajuda nesse sentido? Na vigília física não tem jeito. Eu não estou descoincidido. Eu estou na vigília física, eu estou no corpo, eu tenho que usar o soma. Eu às vezes ponho a mão assim para mostrar a pessoa que está na direção. Mas eu não preciso de nada disso. Eu posso olhar para lá e trabalhar com a pessoa que está na outra sala. Mas você tensiona internamente, né? Tem o quê? Você coloca uma tensão interna e direciona para aquela pessoa. Da cabeça.
aqui nessa região. Aqui. Agora, por exemplo, eu posso colocar na direção do meu dedão, tiro o sapato, falo o dedão, em cima do seu dedão. A gente passa e vai sentir a energia do dedão, é no hálux. Tudo isso é possível. Mas isso é secundário. Agora, esse aumento dessa tensão ajuda também no aumento da concentração de energia? No caso que é só a vontade imperando mais firme ali? Não pensa assim, não. O problema da tensão existe devido ao fortalecimento ou recrudescimento que eu estou fazendo com a minha vontade. É um processo volitivo da vontade. Então, para fazer essa vontade mais poderosa, mais vigorosa, mais potente, eu então uso todos os recursos dos pares intracranianos, tudo que tem aqui. É o processo encefálico. Então, aí entra uma tensão muito grande. É uma tensão praticamente implosiva. Dá a impressão, às vezes, que vai implodir a cabeça, vai arrebentar tudo. Tanta força que tem. Agora, você vai falar, não, mas isso pode ser só apenas um processo da fascia lata, que é esse músculo aqui, ó, do processo da pele, na cabeça e tal, esse que mexe com as orelhas. Entende? Mas não é isso. O problema é dentro e fora. Para você colocar a energia exteriorizada com mais força, essas coisas ajudam. Isso aqui é como se fosse o disparador, o detonador. Entende? Sim. A dúvida que eu tenho, no caso, na produção do estado vibracional, em alguns momentos eu sinto que ocorre a tensão na região das costas, por exemplo. Sim, e isso é devido à movimentação da sua intenção ali. Então, o ideal é que essa tensão seja eliminada ou ela também faz parte do processo da sua vontade imperando ali? Você vai mexer apenas com a sua cabeça e com a sua vontade. Agora, é muito difícil até chegar nesse ponto, só com a sua vontade você fazer tudo. Mas sempre vai interessar ou envolver os processos de tensão muscular, psicomotriz, encefálico, tudo quanto é jeito. É quase que inevitável, não tem jeito, até você desenvolver. Certo. Agora, por exemplo, se você tem pressa, quer fazer uma coisa com agilidade, mais depressa, isso é muito importante. Entende? Quanto mais, então é aquilo que eu chamo, que a força matar mosquito com bomba atômica. Você coloca tudo que você tem numa coisa só. Entende? O foco fica super potencializado com o máximo das suas potencialidades. Entende? Sim, que eu vejo que quando eu vou começar, aí, bem lentamente, fica fácil você não tensionar o corpo, né? Você sentir o movimento. Mas agora o processo todo, às vezes é bom tensionar tudo, não interessa. Mata mosquito com bomba atômica. Coloca tudo que você põe, tudo que você tem. Eu coloco todas as minhas fichas no mesmo número. Meu jogo é sempre assim. Eu não guardo para depois. Outra coisa, eu como todas as coisas boas primeiro. Não deixo para depois. Isso é besteira. Há muito bolor com o tempo. Raciocina nisso, você vai me dar razão com o tempo. A gente tem que fazer aquilo do momento evolutivo. O máximo que a gente puder. A que você queria? Sr. Valdo, 3 questões. A primeira, estou olhando aqui no seu verbete, né? O senhor colocou a parte da conformática 2 máximos. Hein? O senhor marcou 2 máximos. Eu achei 3 máximos aí. Aonde que está isso? Na conformática, o senhor marcou 2 máximos. Na primeira parte, primeira folha. Na primeira página. Sim. Onde é que está? Então, eu marquei na etimologia o máximo. Na sinonimologia. Fala devagar, qual a palavra? Etimologia. Etimologia. O que tem? Eu marquei um máximo aí, achei o máximo. Deixa eu ver o que é que tem. Máximo. O que é a palavra máximo? O que é? Eu não estou entendendo. Não, é que na hora que o senhor leu lá no início. Ah, sim, você está falando, são os máximos. São os máximos, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui eu não coloquei, então tem 8. 8, isso que eu ia falar. Esse aí tem 8. Eu não coloquei esse, não. A segunda questão. Na crescendologia, o senhor pode comentar o primeiro crescendo? Crescendologia. O crescendo comunicativo, mentalês, simbolização, intercomunicação.
O mentalês, ele tem a sua palavra mental. A simbolização é a hora que você caracteriza a forma. Você deu uma roupagem para o seu conteúdo. Aí você comunica aquela roupagem. Então, primeira coisa, até um certo ponto, o conteúdo da cabeça da pessoa ou da consciência é igual à pessoa. Jamais pode aparecer pelado, senão vai para a cadeia. Então, na hora que você reveste com a roupagem o seu conteúdo, você se comunica. Não pode aparecer pelado. Agora, veja, é justamente esse pelado que é o consciencista. Quer dizer, nós não conseguimos ainda nos comunicar nus. Vamos nus. Não podemos ir. Agora, gente, aqui, eu vou aqui aprender algumas, tem várias aqui. Ao final do dia, vem praticando a pensionização positiva das pessoas com quem tive contato. Entre em meditação profunda e faço o EV. Pensionize o melhor sentimento para todos. Venho fazendo isso há 2 dias. E consequências substanciais estará o meu convívio social. Vai melhorar seu holopensene de uma maneira fora de série. Agora, mantenha. 2 dias não é nada. Em mitologia, o mito da Torre de Babel, considerando essa premissa incorreta, qual seria então a procedência das diversas línguas atuais na humanidade? Cada povo desenvolveu uma linguagem própria ou isso dependeu principalmente do nível de compreensão de outras linguagens pré-existentes? Poderia explicar melhor? Não, as pessoas sempre caminham com a sua linguagem baseada naquilo que ela tem experiência antes. Qualquer coisa é bom você ler os livros do Chomsky. Ele pode explicar aí alguma coisa do processo da linguagem. Muito embora isso tem muito mais conotações que ele não fala, mas sempre ajuda, né? É a origem, a etiologia dos idiomas. A cada nova ressoma que temos, adquirimos uma diferente conversão de ideias, noções culturais e mesológicas em linguagem nativa do país onde habitamos. Fato esse que dificulta nossas rememorações retrocognitivas. Como facilitar a passagem de dados paracerebrais para o cérebro, de modo a rememorar melhor nossas retrovidas e otimizar a assimilação dos cons recuperados? É a pessoa melhorar a sua memória. Uma outra coisa, nem sempre você também mudou de país, né? Tem que olhar isso. Existe um processo que é a forma holopensênica. Seria bom você estudar isso. É o verbete sobre forma holopensênica. O professor pode aprofundar sobre cronêmica e prosêmica na assistenciologia. Cronêmica é a cronologia daquilo que você trabalha com isso, o tempo. E a prosêmica é o espaço, aquilo que você tem, o processo que é próximo ou distante. Está certo pensar que o melhor momento para assistir, quer dizer, a cronêmica, está diretamente relacionado ao fato ocorrido? Sim, se for possível fazer a simulcognição é que é o ideal. Mas se não for, tem que ser a pós-cognição. Consequentemente, a assistência será prestada no mesmo local ocorrido. Prosêmica e cronêmica estão diretamente relacionados à assistência? Sim. Normalmente, utilizo o recurso para melhor assistir, de escolher o melhor local e assim poder construir o melhor momento. Como fica esse recurso perante o conceito da prosêmica e cronêmica da assistência? Quanto mais a pessoa, vamos dizer, colocar junto todos os fatores que influenciam a manifestação da pessoa, melhor. É certo pensar que o melhor é ampliar a parapercepção para saber que o melhor momento e local para assistir vai surgir naturalmente pela minha predisposição assistencial. Isso é que é o melhor. O último aqui que você falou é que é o que interessa. Coloque tudo nesse sentido, você vai fazer assistência melhor. Há 6 meses comecei um relacionamento com uma pessoa. Identificamos uma conexão intermissível e a possibilidade de formar uma dupla evolutiva. Investimos tempo e dinheiro para nos vermos, pois moramos em cidade diferente. Na última vez nos assediamos e discutimos por motivos bobos. Ela quis, porque quis, de maneira estranha, terminar a relação. Achei que ela seria madura o suficiente para bancar desassédio como esse, existentes no caminho de uma dupla evolutiva, pois
ela tem muitos trafores, mas não foi o que aconteceu. Acho que há interferência externa e a estimulando a ficar nessa postura reativa, fazendo-a pensar que está sendo forte, quando na verdade está sendo imatura. Sei que ela gosta de mim e tem interesse no duplismo. Inclusive já me assistiu diversas vezes. Mas está sendo orgulhosa o suficiente para admitir essa birra. Eu gostaria muito de ajudar. Poderia me ajudar a entender melhor a situação e qual pode ser a melhor maneira de proceder? Não, eu vou pôr energia nisso aí. Vamos entrar nessa história para ajudar. Se tiver chance, às vezes é porque tem um triângulo amoroso nessa história, constituindo por um vértice extrafísico. Então vamos ver se tem, a gente afasta esse vértice. Meu irmão de consideração, de 22 anos, corre com o carro do meu pai e às vezes faz racha. Já fiz uma impactoterapia e acho que não fui levado a sério. Meu pai, que empresta o carro, não sabe. Seria correto eu falar para meu pai, que conhece? Seria. Mas seria bom você juntar o seu pai, o seu irmão e falar os três juntos. Você falar na frente do seu irmão para criar o problema. Vai falar para o seu pai, explicar tudo com calma. E outra coisa, com bastante diplomacia. Nada de carregar nas tintas ou no modo de falar. Olha o timbre da voz. Minha mãe tem um relacionamento com um cara casado. A mulher dele sabe. Já ameaçou minha mãe. E fez até macumba para minha mãe, para mim e para meu irmão. Minha mãe acredita que nada a abala. Qual a assistência mais adequada a esse caso? O melhor é você fazer bastante esterilização de energia se você mora na mesma casa que sua mãe. Isso é que é o ideal. Agora, é um perigo o acidente percurso nisso aí. Aí, né, não se brinca desse jeito, não. Se pode, tem que ter cuidado. Agora, tudo indica que a sua mãe não tem, você não tem pai, só tem mãe, não é isso? Eu, para me entender isso, quem está falando a mãe, quer dizer que ela é solteira, viúva ou qualquer coisa, né? Divorciada, né? Tenho percebido um aguçamento e uma melhoria da capacidade diagnóstica em relação a situações extremas de risco iminente de morte do paciente. E tal melhoria tem se refletido em recuperações objetivas que ou evitam a dessoma ou levam ao prolongamento do tempo de vida intrafísica dos mesmos. Tenho a sensação de presença de consciência que acredito poder ser amparador. Eu estou sentindo aqui. A percepção acerca da orientação do amparador surge como uma ideia, algo às vezes não pensado pela própria pessoa, o que às vezes pode levar à confusão da percepção. Como fazer para ter uma audição ou visualização efetiva, clara e não confundidora das consciências? Tal percepção nesses casos de assistência a paciente pode ser deletéria? Quais seriam os pré-requisitos necessários para obter tal percepção? E seria um esforço válido ou algo secundário que não mereceria maior esforço nesse momento? Não. Existe aí uma consciência. Ele é um homem, assim, mais redondo, não chega a ser gordo, mas ele é redondo, o rosto também cheio. Agora, ele é moreno claro e tem um pequeno tupete redondo, assim. Esse é o homem que está te ajudando. Agora, esse cara foi médico, ele foi colega, em vida recente, ele é que está te ajudando. Agora, siga as orientações que você sabe, ele, através do psicossoma, que ele se manifesta diretamente, ele vê as coisas antes de você, e vê também com mais profundidade e maior amplitude. Agora, procure entrar em contato, você perceber a presença dele. Isso pode te ajudar demais. Vale a pena. Ele existe. A maioria de médicos e área da saúde tem amparador. Mas é difícil ver um assim, que veio até atrás da ideia para mostrar que ele existe. Professor, aqui no ar. Por favor, essa questão do senhor, dessa sintonia fina que o senhor tem na hora que o senhor pega um papel, lê a pergunta da pessoa e vem toda essa bagagem de informação que o senhor traz, por exemplo, como o momento agora. Como que isso acontece dentro da cabeça do senhor? A gente já sabe que tem um processo parapsíquico. Não acontece dentro da cabeça, não. Que é isso? Acontece de todo lado. Se eu deixar o cara incorpora aqui, começa a falar para você.
Tem que lembrar que eu já desenvolvi esse negócio todo, psicografia, psicofonia, esse troço todo. Eu sei o que é monólogo psicofônico. Agora, eu dou atenção pelo seguinte, na hora da docência, eu tenho que usar tudo que eu tenho. Eu mato mosquito com a bomba atômica, aquilo que eu falei. Tudo que eu tenho eu mostro para expor para vocês a ideia, para ela ficar mais explícita. Nessa hora, então, o que chega aqui tem que pular corda. Pular corda é uma técnica que a gente usa para expor esse processo. Tem sempre um amparador. No meu caso, é o enumerador que orienta. Ele é que normatiza tudo. Ele coloca norma nas minhas coisas. Então, se a pessoa chega aqui e quer falar comigo, eu tenho que pular a corda. Uma ponta da corda está comigo, a outra ponta está com o enumerador. Entendeu isso? Entendi. Se ele pular a corda, se entrar ali dentro do nosso esquema, eu pesco tudo. Agora, na hora que entra aí, é muito fácil de pescar, isso aí não escapa. Eu peço a pessoa que vem, às vezes, à distância. Agora, essa que chega perto. Essa polidez, dessa intenção do senhor em assistir, isso vem de muito tempo já, né? Já. Agora, assim, como é que a gente... a gente já tem um entendimento de como a gente deve ir procedendo. Para a conquista desses atributos que o senhor listou aqui, que é uma riqueza enorme de atributos que devem ser conquistadas ao longo dos laboratórios, né, ao longo da vida. Dependendo da lucidez da pessoa, que ela vai conseguir apanhar isso, essa aquisição desses dados, como que fica isso? O problema todo tem que começar pelo registro. É isso que eu falo para todo mundo registrar no laptop. Suas sensações, suas vivências, suas experiências, aquilo que aconteceu com você. E ponha local, data, o resultado daquilo, anota tudo. Agora, com o tempo, você acumula aquelas verificações. Você não fica pensando que eu arranjei isso de um dia para o outro. Quantos anos que eu estou? Faz 70 anos que eu estudo processo de parapsiquismo. 70. Eu comecei a ter interesse por isso aos 3 anos de idade. Pensa, é muita coisa. Eu estou com 78. Aos 14 eu já me sentia maduro. Agora, vocês vão pensar assim, não, mas isso é muita prepotência, ou muita, vamos dizer, muito excesso do Valdo em pensar uma coisa dessa, que aos 14 anos eu estava maduro. Mas não é. Eu estava maduro por quê? Eu vi o professor falando das coisas, via a consciência com ele e não via nada. Ele falava besteira, a consciência chegava para mim e falava uma coisa. Daí a pouco chegava lá, o professor falava. Aquilo que ele tinha falado para mim. Tudo besteira. E criar problema para todo mundo. Quer dizer, eu falei assim, eu estou mais maduro que esse povo. Como é que eu vejo uma coisa dessa? O homem está aí, tem 50 anos, não vê? Eu estou com 14, estou sabendo tudo. Como é que fica? Então, veja, não é jactância, nem prepotência, nem porque eu sinto que eu estou com a supremacia dominando o processo, não é nada disso. É um problema de lógica, de racionalidade, de vivência. Então, conclusão disso. Eu falo assim, não, isso é porque eu estou vivendo, eu estou sabendo o que é. Eu tenho que tirar partido disso. Aos 14 anos eu não estava mais criança, que eu pensava que todo mundo era igual. Eu já não pensava mais, eu já sabia que era diferente. E outra coisa, foi nessa ocasião que chegou aquela consciência e falou para mim, isso não é para você. Quer dizer, ele me especificou. Enfim, amparadores, eles pinçam a pessoa. Ela é especial para ele, porque é dele. É ele que tem afinidade com ela. Todo mundo é assim. Aqui não tem ninguém igual. No entanto, nós temos direitos iguais. Temos certas obrigações também que são iguais, certos deveres. Mas, em matéria intrínseca da elaboração do micro-universo consciencial, ninguém aqui é igual ao outro. Pensa por aí que a coisa muda de figura. Está claro? Professor Valdo, aqui no ar. Vamos deixar Leite. Boa tarde. Dentro do que eu cheguei um pouco tarde, entender do mentalês, eu estou fazendo uma correlação com alguns acontecimentos sobre o fenômeno EQM. Então, você pode me esclarecer se
alguns tópicos que estão aqui na fatologia, eles podem estar dentro do processo parapsíquico EQM? Pode, porque a consciência na EQM, ela passa por um transe. Esse transe agudiza ou leva para um nível assim, hipercrítico. Sim. Entendeu? Grandão, sim. top. Sim. Entende? Com isso aí, tudo pode ocorrer em matéria de parapsiquismo. Por isso que a pessoa sai do corpo, tem lucidez, etc. Lembra. Uma das coisas mais sérias que tem aqui é a memória. Sim. Então, na EQM, às vezes aparece uma memória que a pessoa não está acostumada com ela. É mais forte. Devido ao problema da crise. Tá. Geralmente, eu entendo, porque na minha pesquisa, de que na EQM é o psicossoma que está em alta, e não o mental soma. Ou pode também estar o mental soma. Pode estar o mental soma, mas pouco. O processo todo é psicossoma. O psicossoma. Mas a coisa mais séria é o energossoma. É a energia da pessoa. Sim, tá. Então são esses dois veículos, o energossoma e o psicossoma, que favorecem o mentalês. É que movimentam mais, é que predominam mais, é que atuam mais. Tá bem. Obrigada. Professor, voltando. Desculpa, aqui, ó. Aqui a Luciana, ó. Aqui. O senhor falou que um atributo da mente, no caso a concentração mental, poderia se contrapor ao assédio, que é um parafenômeno. Me explica melhor isso. O problema todo é o seguinte: para você funcionar, se manifestar como consciência, você tem que usar suas faculdades mentais. Essas faculdades mentais, a primeira delas, você tem que usar mais se a sua manifestação é complexa. Se ela não for simples, você precisa de concentrar a sua mente, a sua vontade, a sua atenção. Então, a concentração mental, ela é importantíssima numa manifestação mais complexa, mais sofisticada. Uma manifestação de consciência sobre você é uma manifestação complexa. Primeiro, ela já não diz respeito só a você, ela diz respeito a uma intrusão. Nós chamamos isso de exopensene, um pensene externo, exterior. Você está entendendo? Então, a concentração mental está nisso. Por exemplo, existe um fato que comprova isso. É o assédio sobre criança. A criança concebe em desenvolvimento. Ela não tem atenção boa. Se ela não tem atenção boa, é porque a concentração mental dela é péssima. Por isso que se chama, que ela tem uma atenção saltuária. Então ela está aqui, ela está ali, ela vê tudo, está assim, ó. Ela é saltitante. A criança é isso, ela não fixa. É tanto que a criança às vezes não tem valor, por exemplo, como testemunho num tribunal. Isso é uma das coisas, não é só por causa do processo de família ou parentesco, não. É o problema também da fixação. A dificuldade que ela tem de sintonizar para ter. Se ela é muito pequena, então aí não tem mesmo. Já, por exemplo, 5, 6 anos, a pessoa já começa, às vezes já tem um pouco mais. Mas então, presta atenção. A concentração na infância, como não tem, é muito mais difícil um assediador assediar uma criança. Um adulto é mais fácil. O adulto é só, o assediador chega naquele fio e já começa a entrar ali certinho e segue o que a pessoa está pensando. Agora, a criança não tem jeito. Ela não fixa, ela não dá bola para o assediador. Fica. Você entendeu o que quer dizer? Isso acontece, é um fato. Então, por exemplo, uma criança, ela pode ser assediada o tempo todo, mas é o seguinte, quase sempre ela é hiperativa, ela comete uma opção de coisa, mas é difícil do assediador tomar conta dela totalmente. Você entendeu? Uma pessoa adulta já é mais fácil. Mas o senhor falou que... Na pessoa adulta é só chegar no busilis, no nó górdio, aquele locus menor de resistência dele,
Chegou ali, você pega e mexe, aquilo é sensível. É uma chave. Na mesma hora ele abre a porta. Mas E, ó, aqueles adultos que não têm concentração mental, certo? O quê? Se a gente tem concentração mental, isso é difícil de acontecer. Foi isso que o senhor disse. Quando a pessoa tem concentração mental, se há qualquer coisa de fato, fala assim, opa, cai fora. Cai fora. Nada disso. Quem manda aqui sou eu. Opa, isso aqui sou eu. Não, eu tinha entendido ao contrário. Você entendeu aí o que Agora, é a sim. concentração? Outra coisa, em relação à exteriorização de energia, quando o senhor falou de usar todo o hemisfério, eu não tinha me dado conta do esfenoide. Por exemplo, eu me dei conta que eu só usava aqui, ó, o fronto e o corona aqui, para frente. Agora o senhor falou que a gente consegue usar toda a cabeça partindo do esfenoide atrás. Você consegue fazer todo o seu óleo pensante. O cabeça que eu digo é o cérebro a cabeça todo. que é a base. Agora, ó, todo mundo que está praticando a TENEPS aí, com o passar do tempo, em vez de estar mexendo com os braços, ou estar mexendo com o corpo, aquela coisa toda, só de pensar o negócio sai daqui, ó. Quase sempre sai do fronto chakra em diante. É capaz de fazer tudo. Pode vir de trás junto, como o senhor falou, né? Hein? Pode vir tudo junto. Não, eu estou falando que pode, mas eu estou falando é isso. O processo é encefálico. A sua consciência é o tampo da cabeça. Ó, é daqui para trás. Então é isso aqui. Isso aí é como diz aquele cara, a minha consciência é muito feia, o meu crânio não tem um bom formato. Eu falei assim, em parte você tem razão. Do ponto de vista de forma, não é isso? Eu tinha uma cabeça toda estropiada, esquisita, né? Professor, aqui, ó, Sim. aqui. Na página 26, a segunda linha, a programação genética inata dos cérebros. O senhor poderia fazer um paralelo junto com aquele... Onde é que está isso aqui? Segunda linha, a programação A programação genética inata do cérebro. Junto com aquele verbete que o senhor fez, o trio íncito, qual é a correlação de uma com a outra? Como é que é? Poderia fazer uma correlação deste com aquele verbete, o trio íncito, que o senhor deu no curso Mega Fenomenologia? Como é que Mas funciona? isso você pega lá que você vai ver. Lá são, eu estava mostrando o processo das 3 personalidades da história. Lá, dentro de você. Agora, aqui, isso aqui é o seguinte. Quando você vem, a sua mãe te dá um corpo, teve uma ajudinha do papai também, então o que acontece? Há uma programação genética inata do cérebro. Ele vai crescer de acordo com aquilo da família, daquela linha que o povo tem. Por isso que os americanos fazem uma força danada. Você quer ter um filho inteligente? Como é que é? Hoje eles estão fazendo tudo isso. Isso é o processo até um certo ponto, é da eugenia dos nazistas. É o problema que hoje eles usaram. Em vez de eugenia, estão usando outro nome, né? E é esse processo biológico aí. Tem vários nomes, hein? Engenharia genética tem vários nomes para isso aí. Então, isso aí tem sua relação, né? Não, mas eu queria entender, junto aqui não tem a paragenética, depois não tem a... Tem, mas a genética entra nessa também. Por exemplo, você, a Alzira é a genética. Tá, isso sim. Agora, aquela multi-Alzira do passado é outra. Essa aí já seria... E a identidade extra? Identidade extra. Você sabe que eu tenho meus pontos aqui, né? É só apertar assim, sai logo o que é. É o que é. Ela, o Loche, tem vários aqui, ele. São os pontos. Só pode arranjar aquela caixa assim. Deixa colocar um ponto. Entendeu, né? Estuda por aí, vê onde é que você encaixa. Como é que está Professor, você com a condição do trio íncito? Como é que você está? Vamos observar. É por aí. Professor, aqui, ó, B, letra B, aqui em cima. Sim? Pode falar. Na página 27, na crescendologia. Eu quero saber, professor, aqui o crescendo comunicativo, pensar, falar e escrever. Eu queria saber uma técnica íntima para escrever.
que eu poderia estar fazendo, assim, para reformulação, para trabalho mesmo íntimo? Porque para estar colocando algumas ideias em prática. O problema todo é você começar a escrever tudo que vem à sua cabeça sem fazer nenhuma censura. Como se você estivesse fazendo o tempo todo o brainstorming. Então, você escreve tudo aquilo que vem na sua cabeça, depois você faz uma revisão. Mas na hora você não usa nenhuma censura, não usa nada. É assim que você pode deslanchar com o processo de escrever. Muita gente não escreve ou tem inibição para escrever, porque ela já quer escrever, não pode ter nenhum pingo fora do lugar. Isso é um erro. Tem que começar escrevendo de qualquer maneira, no tapa. Agora, depois ela faz revisão, não interessa. O grosso, você está entendendo? Vem de qualquer maneira. Isso é que é o ideal. Com isso, ela fica desinibida para exteriorizar o que ela pensa. Porque às vezes eu estimulo os pacientes a escrever, né, sobre a patologia, a psicopatologia que eles estão vivendo, quando eles fazem a superação, e tem até paciente que já escreveu livros, e eu sinto assim que agora eu preciso começar a colocar a mão na massa, né, também. Entendeu? Vamos estudar o processo do jeito que eu estou falando. Isso aí vai te ajudar a escrever. Agora, faça isso no laptop, que é melhor, que você vai depressa. Fica tudo registrado. Obrigada. Professor, aqui é a Adélio. O senhor, na megapensinologia, o senhor comenta ali, pensar é computar, né? Trabalhando na linguagem do informatiquês, né? Mas estou perguntando se é. O senhor está perguntando, né? É computar, né? Seria aquela questão do algoritmo, então, da sequência lógica algorítmica. O senhor considera o... Aqui, ó, pensar é computar, mas não é, né? A rigor. Pelo seguinte, pensar é muito mais complicado. Computação é binário. É um troço muito fraco. Mas nesse caso o senhor está colocando como se fosse o algoritmo. Eu tenho uma pena do meu computador, dá até pena. As bobagens que o computador repete, ele é um não precisa nada daquilo. Ele é um burro muito rápido e preciso, mas é burro, entendeu? Ele faz o que... Ele é rápido, mas você sabe, tem um monte de gente que é rápido no gatilho. Não resolve nada, mata os outros. Ele pode fazer o erro rápido. Esse negócio de rapidez é uma coisa muito relativa. A analogia aqui ficaria mais para software, vamos pensar, ou para hardware, em termos de cérebro? Não, é software. Software mesmo, o senhor colocou aqui. Tem que ser. Software, porque, na real, o hardware vai influenciar, o cérebro, no caso, vai acabar influenciando. Mas isso é a parte mais grossa, né? O hard é o grosso. Agora, o líquido, né, é o software. Porque a gente faz aquela analogia do paracérebro, do psicossoma com o cérebro, né? Hardware e software também. Então, seria essa interface entre esse software, que seria o paracérebro... O software que é o melhor. É o que ajuda mais. É onde tem o conteúdo, né? Então, aqui nós estaríamos falando fortemente do software, do paracérebro e do mental soma. É software. Tem saída. Você se vira com o seu computador, dá um jeito. É claro que o hardware danificado, o hardware... Você sabe que o meu computador lá, ele tem dado muito tilt, né? Mas não tem jeito. O Arthur tentou mudar para a gente colocar 8 computadores, 8 CPUs. Eles não funcionam juntos. Ele não conseguiu, até agora ele não conseguiu colocar junto. Eu estou, no dia de hoje, com 7.042 páginas. É que o próprio software começa a dar problemas, porque ele não está... Agora, aparece uma opção de coisa. Aviso dele, toda hora a gente tem que estar tirando. E não tem jeito de extirpar aquilo. Toda hora tem. A gente está carregando ali, sabe, uma carga extra de bobagem enorme. Eles não pensaram em fazer, né, na real, para tantos... Não, é porque ninguém lá nunca chegou num texto longo, né? Ele só faz testículo. É uma enciclopédia inteira. Ele só tem testículo. Então é testículo de arroz. Valdo. Se de arranjar é testículo de dinossauro. Você está entendendo? Não vai. Valdo. O negócio não funciona. Aqui. Na frase enfática, você fala da importância da autopesquisa do mentalês pessoal, né? Quais os pontos que você considera mais importantes para a gente investigar? Olha, na questão aí, o problema todo
O que é que te interessa? O que é que você tem? O que é que você gosta? É ver o que você é em matéria de conteúdo. O que você vale? O que você significa em matéria de conteúdo? É por aí. Eu falo aqui, ó, a autopesquisa da linguagem íntima se insere entre as primeiras providências para com a indústria promover com dinamismo, quer dizer, destreza e eficácia, quer dizer, uma coisa prolífica, a expansão teórica e prática da cosmovisão, quer dizer, então o problema aumenta. Uma coisa é você usar seus olhos para ver até ali. Outra coisa é você colocar lentes poderosíssimas, você vai enxergar muito mais longe através de um telescópio. Então, é isso aqui que a gente está falando. O que é que tem atrás de você? Qual é o seu conteúdo? Por exemplo, o astrônomo, qual é o conteúdo dele? Ele chega e fala assim, não, eu quero ver o planeta tal. Já o outro chega e fala assim, não, eu não quero ver planeta tal. Eu quero ver o processo daquela substância escura que tem lá não sei aonde. Veja, isso tudo é o objetivo dele. Esse objetivo é o conteúdo do astrônomo. Então você, como pessoa, você tem um conteúdo. O que você está fazendo? Qual é a sua abordagem? Qual a sua pesquisa? Qual é o seu objetivo? Qual a sua meta? Eu chamo isso de mega foco. Esse mega foco é que você tem que pensar e trazer na cabeça. Na minha cabeça, se você for olhar, em matéria de objetivo, de conteúdo, a palavra consciência deve estar por todo lado aqui, o tempo todo. É o que eu trabalho mais é com consciência. Tá certo? Então, é a partir desse conteúdo que as coisas caminham. Comigo. Você tem que ver a sua, o que é. Agora, outra coisa. Quanto mais você sintonizar nesse ponto básico, que é o megafoco, melhor. Então, nós chamamos isso de imersão, ou fundamentação da vontade. Fundamente a sua vontade, ou faça a imersão da sua vontade naquele megafoco que interessa a você. Com isso, você expande o processo e seu mentalismo vai aumentar. A primeira coisa, por exemplo, vamos supor que você intenciona estudar alguma coisa sobre mandioca. Mandioca é uma das coisas que eu uso aqui como elemento de padrão. Então, mandioca. Na mesma hora você vai começar a criar um grande vocabulário sobre mandioca. Mandiocal, sol, a estação da mandioca. Quando é que eu plantio, quando é que a gente colhe? O processo da mandioca, que é uma espécie de túbera, é debaixo da terra. Por que acontece isso? Para que serve a mandioca? Onde a gente coloca essa mandioca? Que tipo de mandioca que tem? Tem mandioca que tem uma espécie assim de brutueja nas folhas. Outra não tem. Tem mandioca grande, tem outra menor. Que tipo que é? Estudo. Dentro do seu, daí a pouco você tem um vocabulário dessa história toda de mandioca. Aí vai chegar o cara e fala assim, não, mas está tudo errado, você está estudando mandioca, você tem que estudar aipim. Já o outro chega e fala assim, não, você tem que estudar macaxeira. E por aí vai. Olha aí, já melhorou mais ainda o seu processo. Agora veja, isso eu estou falando de algum dicionário cerebral seu, mas não falei de todos. Isso é para começar. Você está começando a entender? Então, o mentalês, ele mexe com essas palavras mentais, e eu falo aí, os dicionários cerebrais também, eles entram nisso. Eu estou falando aí no dicionário. Nós temos que levar isso em consideração. Agora, por exemplo, você começou a escrever seu livro. Olha qual é o conteúdo do livro. E durante alguns anos, passe a pensar nisso todo dia. Todo dia você pensa. Se é mandioca, plantação da mandioca, que é seu livro, todo dia você tem que pensar na mandioca. Aí você vai longe, a coisa caminha. Vai descerrar uma série de locais que estão vedados. Tudo vai ficar mais claro, mais aberto. Vale a pena pensar. Valdo. Entendeu? Valdo, você mostrou a questão das contrações e das tensões na emissão da energia. E por que na mioclonia é um processo ainda primário e secundário? Por quê? Qual que é a diferença disso? A mioclonia, ela é específica.
Tem uma outra coisa que já é um pouco mais, é uma mioclonia mais avançada. É aquilo que no sistema nervoso a gente chama de parestesia. A parestesia é além da estesia comum, além da sensibilidade comum. A parestesia é terrível, quase sempre ela diz respeito ao processo de nervo direto. Eu, por exemplo, eu estou já há alguns meses com a parestesia na minha coxa esquerda. Conforme a posição que eu fico, mesmo depois que eu descanso, na hora que eu vou dormir, começa a correr um bicho aí de baixo, como se fosse um bicho geográfico. Agora, tudo por quê? Parece que devido ao meu acidente, isso eu só descobri agora, recente. E outra coisa, o acidente tem 40 anos, né? Mas eu descobri que tem um pinçamento no processo que vai, aperta o nervo conforme a posição atual. Você sabe, na minha idade, tem uma opção de coisa que vai ficando mais mole, flácido, amolece. Então, veja, isso é parestesia. Agora, por exemplo, é impressionante, parece que tem alguém que está debaixo da minha coxa mexendo comigo. Outra coisa, às vezes coça, dá um prurido, aquilo chateia. A base disso, de cara, eu pensei, pode ser um processo cerebral. Se for, é um problema do hemisfério direito que está mexendo na minha perna esquerda. Mas agora, com o tempo, devido aos aparelhos, a gente foi olhar, não, tem um pinçamento aqui mesmo. É um nervo, quando vai para a coxa, ele está apertado. Então, isso deve ter sido alguma coisa que aconteceu, porque essa minha perna foi amassada, um monte de coisa aconteceu, tudo do meu lado esquerdo. Na mioclonia, então, é porque é involuntário? É um a mioclonia, uma coisinha só que mexe aqui, faz... Mas na parte parapsíquica, quando a pessoa treme, o que é isso? Pois é, não, aí é porque... Não, isso aí é o streamlink, é o menininho que vai fazer xixi e faz isso. Estuda processo de reflexo sistema nervoso mesmo, natural. Isso é normal, não tem nada. Agora, o que se passa? Na questão de desenvolvimento do parapsiquismo, uma série desses fenômenos e manifestações neurológicas, eles acontecem devido ao desenvolvimento que mexe no sistema nervoso. Aquilo está mexendo no sistema nervoso. Então, por exemplo, a arritmia, entende? A arritmia do processo, o processo o problema de uma hipertensão geral, o processo da mudança de temperatura, tudo isso existe dentro do processo. Agora, uma coisa muito séria aí é a arritmia cardíaca. Ela ocorre em função do desenvolvimento do parapsiquismo. Isso é uma coisa óbvia. Isso aí é sério de se pensar. Muito claro. Entende? Sim. Queria saber do líquor. Se ele é produzido igual o suor quando a gente trabalha bastante mental? Não, o líquido é importante por causa do processo de mexer junto ao cérebro, né, com os processos todos. Então, mas ele é produzido bastante quando a gente sua o mental sol? Não, eu não sei como é que o processo funciona e o tanto que tem, mas é igualzinho o caso, por exemplo, da epífise. A gente também não sabe, né, como é que essa glândula pineal, tudo que ela funciona, os pinealócitos, como é que eles agem nessas questões, nós também não sabemos. Então, os nossos comerciais, por favor. 80 assinaturas do livro de presença, 19 presenciais e 11 perguntas online. Informamos que a partir de amanhã teremos os seguintes verbetes para a eleição: compactação, defesa da Verpom, dúbio pensenidade, equivalência evolutiva, espólio autorrevezador, instantâneo evolutivo, medida conscienciológica, mega euforização, mega paradoxo evolutivo, mega qualificação consciencial, melex anunciada, movimentação migratória, neopadrão, nódulo holomnemônico, otimização dos desempenhos, paratécnica, personalidade antípoda, segurança extra, taquirritmia megagescônica e vida pública. Hoje teremos os recados da Juliana, curso Definição das Especialidades Pessoais, a Neida, o CIP do IPC, a Lorela, currículo do Inversor online, e o Marcos sobre a sessão pipoca.
boa tarde. Então, eu gostaria de convidar a todos a participarem do curso da definição da especialidade pessoal. O que seria isso? O que seria esse curso? Então, como o próprio nome diz, é um curso que visa ajudar as pessoas a definirem a sua especialidade proexológica, ou seja, a sua especialidade de pesquisa, onde a maioria dos seus trabalhos vão convergir. Então, se você não sabe ainda qual é a sua especialidade, venha participar do curso. É um curso que ocorre de agosto a novembro desse ano, é um curso modular. São 4 módulos. O primeiro módulo é de 6 a 8 de agosto de 2010. Vai ocorrer aqui no CAEC e quem tiver interesse de fazer inscrições é só entrar em contato aqui com a recepção. É um curso que tem um número de vagas limitadas, então, por favor, quem tiver interesse, já faça a sua inscrição com antecedência. Boa tarde a todos. O IPC, Instituto Internacional de Proexologia e Conscienciologia, convida os interessados em participar ou se aprofundar nos temas da Conscienciologia e da Proexologia, com os cursos de entrada, oferecendo um CIP que começa dia 31 de agosto, no próximo sábado, sem ser esse, no próximo sábado, que será das 8 às 13h30. Inicia 31 de julho e finaliza 2 de outubro. Para maiores interesses, contatar o telefone 2102-1448 ou 3028-0282 com prefixo 45. Ou ainda no site www.iipc.org. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar mais uma vez o curso Currículo do Inversor Online. Nós pensamos que esse curso está com uma proposta bastante avançada pelas seguintes questões. Ele foi elaborado pensando nas deficiências do ensino formal, quanto aos conteúdos relevantes para a vida do intermissivista. Ele é online e a pessoa não tem necessidade de deslocamento. O aluno já sai ao longo dos 4 meses de curso com seu maxi planejamento, tanto aquele que pretende aplicar a técnica da Invexis ou da Resexis. Não tem pré-requisito. Qualquer pessoa interessada em entender o planejamento da própria vida pode acessar o curso. E faltam poucos dias para a inscrição. Então, o curso vai iniciar no dia 14 de agosto, ele vai até dia 11 de dezembro. As aulas vão acontecer aos sábados pela manhã, das 9h30 até as 11h30. E caso alguém tenha alguma consideração financeira a ser feita, mande um e-mail para a gente, de modo que a gente possa auxiliar no que for necessário para que você possa acessar o curso. O e-mail para mandar para nós é o cursos@asinvexis.org. Obrigada. Então, gente, o discernimento anuncia o retorno do Cineclube. Então a gente vai ter sessão domingo. É uma sessão especial, está relacionado diretamente com o evento de amanhã, no discernimento, né, um evento de empreendedorismo. Todo mundo já sabe, né? Às 8h30, 20h30, no auditório. O filme vai ser A Procura da Felicidade. Tá? É um filme que não houve votação, é um filme relacionado com o assunto do evento, com o Will Smith e o filho dele, o Jaden Smith. Os temas conscienciológicos associados, né, dentro do empreendedorismo, motivação, trabalho, lazer, o trinômio, né, proex, complexo, desperticidade, e vontade férrea, persistência, resiliência, além da coragem evolutiva. Então participem domingo agora. Obrigado. Lembrando a todos, amanhã teremos o verbete Omnicatálise. A atividade é catalisiologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.